discurso de ódio, fake news, extremismo, extrema-direita e uma série de outros nomes absurdos são constantemente usados para se referir a pessoas que, na prática, são simplesmente conservadores. E o que eu vou tentar dizer para vocês no vídeo de hoje é que o brasileiro médio é conservador. Por meio de 6 boas razões, eu vou tentar demonstrar isso para você. Me acompanha e deixa aí nos comentários o que você achou desta minha percepção sobre o brasileiro comum e a essência, digamos assim, do conservadorismo. Pessoas que acompanham esse canal há mais tempo devem se lembrar que logo que ele foi lançado, a foto ali no canal era eu numa motocicleta. De fato, eu sou motociclista, gosto de moto, detesto dirigir carro, acho um trambolho, um saco. E tem uma história que eu repeti em várias entrevistas de que uma vez, quando eu era professora numa universidade, e os antifas, isso foi em 2016, elas fizeram aquela primeira grande mobilização nacional desde 2013, que foi a tal da ocupação das escolas e a ocupação dos campos universitários, eu simplesmente achei a maneira autoritária como eles conduziram a situação. E foi ali que eu me toquei realmente que a gente tinha chegado num estado de completa impossibilidade de você conseguir ficar na universidade, trabalhar na universidade e ou não se emburrecer ou ir para o paredão na primeira oportunidade. Naquele momento, os estudantes da universidade onde eu trabalhava, eles simplesmente fecharam o campus. E qual foi a minha atitude? Espontânea, mas que foi um gesto de convicção, não foi um impulso, foi algo pensado. Eu fui deixar minha filha na escola, que ficava ali dentro do campus, e eu falei, não, eu não me conformo que eu não vou levar ela até lá. Ficava 1 quilômetro. E os estudantes simplesmente decidiram, tiraram as chaves da mão dos seguranças que controlavam a entrada e a saída do campus e ficaram ali com aquela cara de arrogância. Eu só vou brincar eu vou brincar de Che Guevara, eu vou brincar de Fidel Castro, eu vou decidir quem entra e quem sai. Aquilo me deixou tão indignada e fez pensar que era tão errado que eu me neguei em absoluto a seguir a ordem ditatorial de uma criança brincando de ditador. Naquele momento eu simplesmente falei para o segurança, você quer seguir a ordem dele? Você segue, eu não sigo. Se você não vai me deixar entrar com o carro, infeliz, para levar minha filha na escola, quem é que vai me dar a chave da moto? Porque eu não vou a pé com ela até lá. Os caras ficaram totalmente surpresos com a minha reação, que é uma reação normal, e assim, ficaram assim, eu peguei, pode ir com a minha, não sei o que, eu peguei a motocicleta de um dos seguranças que estava lá, levei minha filha na escola e voltei. E eu fiz isso simplesmente para demonstrar para aqueles imbecis dos antifas que estavam brincando de ser policiais do campus, que não, a minha liberdade não estava à disposição da insanidade de cada um deles. Voltando para casa, quando eu fui buscar minha filha, em vez de eu ir de carro, eu fui como? Eu fui de motocicleta. Eu simplesmente fui com a minha moto até o campus, não olhei na cara de nenhum daqueles infelizes, passei pela calçada, peguei ela na escola e voltei. Durante toda a ocupação universitária, antes de se liberar o portão para as mães, porque obviamente a gente fez pressão, eu ficava levando ela sempre de moto e passava pelo portão da frente, olhando para o Antifa e falando, tá vendo, querido? A minha liberdade não é algo sobre a qual você tenha controle. E eu tô contando essa história para vocês entenderem que um dos elementos fundamentais dos conservadores não é o extremismo, violência, é o apreço à própria liberdade, tá? A liberdade é uma questão fundamental. E por que a liberdade é uma questão tão fundamental? Porque a partir do momento que você se permite, né, chega ao fim da picada de obedecer um menino de 18 anos que está obedecendo, um idiota de 25 anos que está obedecendo, um professor completamente complexado que está obedecendo uma agenda que foi elaborada por um sujeito que você nunca viu na vida, né? A partir do momento que você se submete a esse tipo de coisa, você não é mais um ser humano. Então a liberdade é absolutamente vinculada à dignidade humana. Você vê que algo está errado, que aquilo
é um abuso e você diz, não, não é possível. Se vocês lerem o romance 1984, vocês vão perceber que esta é a sensação do personagem principal. Logo nas primeiras páginas do livro, ele vive uma angústia profunda em saber que tudo aquilo que está ao seu redor é uma imposição arbitrária que não tem nenhuma base na realidade, nenhuma justificativa que nos remeta a ideias universais que sim, são percebidas como verdadeira, certo? Então, a questão da essência do conservadorismo, em primeiro lugar, é a preservação da própria liberdade. E isso se manifesta em uma série de gestos. Eu contei aqui da maneira como eu lidei com aquela ocupação dos antifas. Eu simplesmente ignorei e continuei a minha vida. E outro exemplo que eu poderia dar é de todos vocês que estão nas redes sociais e mesmo sabendo dessa censura privada das Big Techs, continuam postando com a linguagem que vocês acham mais adequada, da maneira como a consciência de vocês mandando as diretrizes da comunidade para aquele lugar, tá? Contudo, o brasileiro médio, ainda que não tenha essa atitude de total consciência das suas convicções políticas, ele tem alguns valores inegociáveis que são visíveis no cotidiano e a gente percebe isso nas nossas famílias. Por exemplo, o apreço pela vida privada. Vocês já repararam que toda boa família do brasileiro médio quer viver a sua vida com tranquilidade e tem um enorme apreço pela vida privada? A primeira coisa que se pensa, vou comprar uma casa na praia, vou mudar para uma cidade mais calma, eu tenho um sonho e este sonho não está vinculado ao serviço que ele presta à empresa onde ele trabalha, e sim ao momento em que ele vai poder simplesmente desfrutar de seu tempo livre na aposentadoria, tá? Este gesto, fundamentalmente, é um gesto que tem a ver com a essência do conservadorismo, de ter uma preocupação com seu vínculo com a realidade e entender que é só por meio da vida privada que você consegue experimentar isso. Não é a serviço de um terceiro, a serviço de Estado ou enfrentando uma guerra que você vai encontrar o repouso, a tranquilidade, esta coisa cotidiana que faz com que a gente alcance a felicidade sem perceber. É por meio dos prazeres, assim, da vida privada, colocando em prática um sonho comum que você tem com as pessoas que você gosta, que você alcança o sossego, que é algo muito almejado pelo brasileiro médio. Uma segunda coisa que é almejada pelo brasileiro médio é a casa própria. É a casa própria. O que é a casa própria? É propriedade. É não ter a instabilidade de não saber onde você vai construir a sua vida. É você ter uma âncora. Essa ideia do sonho da casa própria, que é uma das coisas mais comuns do brasileiro médio, é o desejo pela âncora, pela raiz, por se fincar num certo lugar que vai te dar estabilidade para você viver a sua vida. Liberdade, propriedade, busca de sossego para alcançar a felicidade são então três das coisas principais que a gente percebe no cotidiano. Também tem uma outra coisa que está por trás de todas essas, que é a formação de famílias. E por que as pessoas no Brasil, o brasileiro médio, ele forma família? Tem pessoas que preferem tocar a vida sozinhas, mas a maior parte dos brasileiros forma famílias. E mesmo as mulheres muitas vezes, elas não têm casamento, mas elas cuidam dos filhos e elas fazem com que a vida delas gire em torno da criação dos filhos. Então, o brasileiro médio forma família. Por quê? Justamente porque é a unidade central por meio da qual a gente entende o que é uma comunidade. É a comunidade mínima, né? E aquela que, se ela é diluída, todos os seus valores eles são perdidos. O que a família faz por uma pessoa? Ela faz com que ela se sinta encorajada a buscar prosperidade, ela se sinta encorajada a defender a própria dignidade, porque ela deve algo àquelas pessoas que ela ama, né? E este vínculo familiar, quando ele é forte, ele dá sustentação para que a pessoa não caia de joelhos na frente de um terceiro, né? É aquela história do apoio moral, né? Essa coisa do apoio moral, de você saber que tem pessoas que te apoiam, são um escudo para que você entenda o quanto é valioso você defender a sua dignidade, que implica em exprimir a sua liberdade. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é a religiosidade, né? Eu já morei em cidades que eu via numa mesma rua 6 igrejas, tá? Entre católicas e protestantes.
A gente tem, sim, uma religiosidade muito forte no Brasil. Ai, mas o Brasil é um país espírita. Que seja, a necessidade de encontrar sentido no vínculo, no religare, é um traço que ainda é muito forte quando a gente analisa a vida privada, a vida cotidiana do brasileiro médio. A religiosidade é um valor, inclusive, de reconhecimento da própria dignidade. As pessoas, muitas vezes, quando elas não têm autoestima nenhuma, muitas vezes, quando elas se sentem por baixo, elas, pelo fato de serem religiosas, elas sentem que elas têm algum valor. Então, a partir do momento que a religiosidade é a segurança de uma pessoa ter valor, você percebe o quão forte é isso na vida do brasileiro médio, tá? E esse é um elemento também fundamental na essência do conservador. Ainda insistindo no ponto da liberdade, eu comecei falando de liberdade, contando aquela minha historinha ali na época que eu fui professora universitária, mas eu queria dizer, qual é a maneira como o brasileiro médio exprime a sua liberdade no cotidiano? Em primeiro lugar, com senso de humor. Eu já morei em outros países, já viajei pra caramba, já conheci outros povos. Não existe um povo tão bem-humorado e espontâneo quanto o brasileiro. E o bom humor e a espontaneidade são traços de pessoas que têm apreço pela liberdade, tá? Então, no bom humor, que é até uma válvula de escape contra a nossa tradição política aí, meio autoritária, né? Cheia de golpe de Estado ao longo da história, o humor é algo que a gente sempre preservou. Porque a piada é sempre algo que envolve consenso e quebra do que é previsível, né? Quando você rompe com aquilo que era previsível. Você diz algo que ninguém espera que seja dito e as pessoas riem. Se as pessoas não se chocam, mas as pessoas riem porque elas têm senso de humor, é também porque elas ainda têm uma gota de liberdade dentro de si. Um outro traço da liberdade do brasileiro está, vocês vão ficar bravos com o que eu vou dizer mesmo assim, na sonegação de impostos. O brasileiro não gosta de pagar imposto, ele não quer pagar imposto. O brasileiro médio tem raiva da quantidade de grana que é descontado da sua folha, da quantidade de grana que ele deixa com o contador todo mês, da quantidade de grana que ele deixa no seu imposto de renda. E sabe por que ele tem raiva? Porque ele desconfia dos políticos e ele sabe que os políticos vivem do seu dinheiro. E ele desconfia dos políticos porque os políticos são as pessoas que fazem leis. Então, assim, o brasileiro ser obrigado a pagar um imposto absurdo para manter uns inúteis que ficam fazendo leis que não se respeitam ao nosso interesse é algo que encontrou como dispositivo de resistência a sonegação de impostos. E quando você tem esse monte de gente que é autônoma, né, quando você vê o sucesso absoluto aí das pessoas que empreendem na porta das suas casas, e isso é o que faz o brasileiro médio, é assim que o brasileiro médio ganha grana, você percebe o quanto as pessoas estão se lixando para a formalização da atividade profissional e o quanto elas procuram sim meios de não serem sugadas pelo Estado, certo? Esse é um elemento também que mostra o apreço pela liberdade. Tem uma coisa interessante nessa desconfiança dos políticos, né? O Bruno Garchag até tem um livro, Por que os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado? Né? E eu diria o seguinte, que eles amam o Estado, até esse elemento de amar o Estado, tirando, né, o pessoal mais getulista, né, que ficou com aquela coisa, e não são todos, tá? O brasileiro médio não é necessariamente getulista, mas eu diria que o brasileiro médio entende o Estado como a representação da comunidade. E o Estado, goste-se ou não, é a representação de uma ordem que torna a vida coletiva possível e tranquila. Então, este amor do brasileiro pelo Estado não necessariamente é simplesmente uma herança getulista. Muitas vezes, quando você conversa com o brasileiro médio e ouve ele falar, tá? Você percebe que é simplesmente que o brasileiro entende que há necessidade de você ter ordem, e esse também é um elemento próprio à essência do conservador. Então é por isso que eu digo, o brasileiro médio, ele é conservador, ele forma família, ele tem na família a sua base de ação, ele preza a liberdade e pratica a liberdade nos gestos cotidianos, ele procura a felicidade e também tem a noção de que sem propriedade é impossível ter uma vida completa. Todos esses elementos, juntos com o senso de comunidade, que faz com que se reconheça a necessidade de ter uma ordem,
é o que torna o brasileiro médio conservador. Se você quiser ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que são conservadores e não sabem, a perceberem o quanto que elas partilham desses elementos, eu vou deixar aí como dica literária um livro ótimo para você dar de presente como quem não quer nada para uma pessoa que ainda não entende muito bem como designar o seu modo de ser no registro da política. Este livro chama 10 livros que todo conservador deve ler, mais 4 imperdíveis e o impostor. Dá esse livro para a pessoa e fala, olha, eu gostaria que você me dissesse se essas 10 primeiras indicações literárias merecem ser lidas. Se a pessoa der uma olhadinha ali e falar, nossa, e tiver uma reação de entusiasmo, ela talvez comece a perceber que sim, ela tem dentro de si isso que a gente chama de essência do conservador, tá bom? Vou deixar esse livro na descrição. Aproveite se você também tem curiosidade, são 10 dicas maravilhosas de livros que todo conservador realmente deveria ler, mais 4 livros que ele indica porque são imperdíveis, com Shakespeare aí no meio do caminho e o Impostor. E esse impostor, alguns de vocês podem ficar bravos por vê-lo como impostor, mas é absolutamente interessante entender por que o autor chama esse livro de um impostor entre as leituras básicas para todo conservador que procura um pouco mais de autoconhecimento, procura um pouco mais de argumento para conseguir explicar ao próximo que não é ser extrema-direita. Ser conservador não tem nada a ver com extremismo, desgraça, violência, como os antifas, que são os verdadeiros violentos, que atentam contra a nossa liberdade todo dia, querem nos fazer acreditar, tá bom? Tenha orgulho de quem você é e ensine a pessoa que está perto de si a ter orgulho de quem ela é também. Hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo. A minha livraria ainda está em promoção, tá? Se quiser comprar esse livro, tá aqui na descrição. Tchau!